Então agora eu vou falar de uma experiência relacionada a um paciente que teve Covid, tá legal? E ele teve Covid e foi um dos pacientes que teve que ser internado, passou por intubação, né? Então era uma senhora aí. E essa senhora, já uma paciente minha de um certo tempo, um bom tempo, aliás, ela teve todo esse processo, ficou internada em UTI e, segundo o relato dela, logo que ela saiu da UTI, foi liberada do hospital, ela passou por um estado muito grande de depressão, ela mesma que disse, tá ok? E muito medo de sair de casa, muito medo. E ela estava com um dente quebrado, né? E ela estava suportando mesmo a dor, o desconforto, o dente quebrado, que inclusive afetava a estética dela, porque ela tinha muito medo de sair de casa, tá ok? E mesmo assim, quando ela chegou na clínica, ela marcou um horário mais ou menos uns 6 a 8 meses depois que ela saiu da UTI. Então ela meio que criou coragem, foi o que ela falou para mim. Assim que ela foi entrando na minha sala, deu para perceber um ombro muito curvado, uma pessoa muito encolhida, muito retraída, né? E eu observo muito isso daí do paciente também. Muito diferente de antes dela ter tido, né, o impacto do Covid aí, que passou pela UTI e foi entubada. Tá? Então ela entrou, eu fui perguntando, ela me explicou tudo o que aconteceu, chorou, né? Então dá para perceber o impacto que foi para a saúde tanto fisiológica, porque ela estava debilitada ainda, e emocional da paciente, tá ok? Mesmo assim, depois de conversar um pouquinho, né, ela sentou na minha cadeira, né, de dentista, e eu fui dar uma olhada para ver o que estava acontecendo realmente, mas sempre com muito cuidado com o paciente que nem isso daí, que está muito frágil nesse instante, tanto a área fisiológica como a área emocional. Então você precisa ficar muito atento a isso daí. Que procedimento vou fazer e como, né, abordar o paciente, como me relacionar com o paciente no aspecto da área emocional dele, da vida interior dele, né? Tem que ter muito tato realmente com esse tipo de paciente que passa por um trauma como esse. E assim que eu acendi o refletor, sabe aquela luz do dentista que fica em cima da cadeira? Eu acendi, ela entrou num choro compulsivo, começou a tremer, deu um ataque de pânico na paciente. Tá? Ela pediu para sair da cadeira, ela saiu, pus ela num outro ambiente, ofereci água, fiquei com ela até ela acalmar um pouquinho mais, né? Mas eu já havia me tocado o que tinha sido. Assim que eu acendi a luz do refletor, ela se lembrou do ambiente da UTI, né? Onde ela passou por intubação, foi uma experiência muito ruim para ela, tá ok? Ou seja, olha só, essa experiência muito ruim em relação à internação por conta do Covid fez com que disparasse todo um processo de lembrança, memória e emocional da paciente, tá ok? Ou seja, eu fui conversando com ela, eu consegui fazer o tratamento dela sem acender a luz, né? Olha que interessante, ela permitiu eu acender a luz, mas cada vez que eu lembrava, eu falava, puxa, eu não posso acender a luz, porque senão ela vai ter um ataque de pânico aí, tá ok? E foi realmente assim que eu consegui tratá-la, né? De uma maneira com mais dificuldade para mim, né? Porque tratar sem luz nem sempre você consegue fazer aquele tratamento mais adequado, mas era o possível. Tá? Então, mais uma lição aí, né? Mais um aprendizado para mim. Lidar com pacientes que passaram por um trauma muito próximo aí, seja de doença, perda de algum familiar, né? Alguma desestruturação no aspecto emocional, pode te trazer alguma coisa diferente em relação à sua abordagem. Tá ok? Então, grande aprendizado para mim também.